Olá amigos, sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo do meu canal, eu sou o Lucas Knipe e vamos falar hoje sobre a notícia de que a Williams estaria à venda, né? Uma notícia que foi confirmada pela o Globo Esporte, pelo site Grande Prêmio, entre outros portais ingleses, de que a Williams fechou, acabou com o seu patrocínio com a Rocket, que era o patrocinador master deles, estampou a pintura deles ano passado e gigantemente na lateral do carro este ano. A grande verdade é que a Williams não está muito bem das finanças, bem das pernas, ela perdeu muito dinheiro nesses últimos anos, principalmente de patrocínios. Desde quando a Martini cortou seu patrocínio, ela perdeu cifras na quantia de 30 bilhões de euros. Ela ainda teve lucro em 2018, mesmo sendo o último lugar do Construtores, mas ano passado, o ano foi desastroso, o carro era muito ruim, que eles tiveram que projetar o carro do zero, né, que a FIA mudou todo o regulamento de aerodinâmico. A Williams não conseguiu fazer um bom trabalho e o carro foi, assim, o último lugar em quase todas as corridas. Foi uma aberração, e para piorar a situação, a Williams teve um prejuízo de 13 milhões de libras, o que é hoje aí uma quantia de 70 milhões de reais. É uma situação que estava piorando. Esse ano eles tinham conseguido empréstimos, o Latifi, o pai dele é bilionário, e deu um empréstimo de 50 milhões de libras para que a Williams projetasse um novo carro, tudo isso, pagasse suas contas, e eles tiveram um sucesso, conseguiram entregar o carro na pré-temporada sem nenhum problema, e o carro apresentou um excelente desempenho comparado ao ano passado. Tinha boas perspectivas, mas a Williams ainda assim não estava tão bem das pernas e pode se tornar a última equipe independente da história da Fórmula 1, pelo visto, já que a Fórmula 1 não está ficando mais barata, o teto de gastos não torna a Fórmula 1 mais barata, só limita o quanto você vai gastar. Ainda assim, como eu disse, as peças não vão continuar do mesmo preço, elas vão demorar muito tempo para se tornarem ligeiramente acessíveis para investidores independentes que querem se arriscar na Fórmula 1, como foi o Ed Jordan, Jack Brabham, Jack Stewart, dois tricampeões que fizeram suas equipes, e como foi a própria Williams nos anos 70, né, quando eles estrearam em 78 no GP da Argentina, e desde então é a equipe independente de maior tempo na história da Fórmula 1. Eu acho que a Fórmula 1 perde um pouco aquele espírito garagista, que é o que criou a Fórmula 1 em 1950. É de pessoas, assim, engenheiros, chefes de equipe, que eles viviam pelo automobilismo e não para montar carros. Esse foi o espírito que criou a Fórmula 1. Esse é o espírito do Jack Stewart, do Jack Brabham, do Ed Jordan, da própria Williams e do Enzo Ferrari. O Enzo Ferrari era uma pessoa assim, não é o atual presidente da Ferrari, que agora já pensa mais também no mercado automotivo. A Ferrari virou uma montadora de carros, mas ainda é uma equipe de Fórmula 1 que tem uma montadora de carros, não é uma montadora de carros que tem uma equipe de Fórmula 1 como é a Mercedes, como é a Renault. Então, é uma coisa assim, a Fórmula 1 foi construída pela alma de chefes que pensavam em corridas, principalmente. Pensava na competição, em vencer corridas, isso era uma coisa muito legal. O Enzo Ferrari, que se dedicou muito tempo à Fórmula 1 e alemãs, é uma grande perda, uma das pessoas mais influentes da história da Fórmula 1. Mas acontece, a Williams é uma das equipes mais meteóricas da história da Fórmula 1. Quem não conhece a história, que acompanhou a Fórmula 1, eu, por exemplo, comecei a ver a Williams como uma equipe de médio escalão, eu não tinha ideia da dimensão dela. Mas vai lembrar, até 1997, quando o Villeneuve conquista aquele título, a Williams era a equipe com mais títulos de construtores na história da Fórmula 1. Em 97, eles tinham mais títulos de construtores que a Ferrari e a McLaren. Isso mesmo. E também estavam empatados com o número de maiores títulos de pilotos. Vai lembrar que ela estreou em 78, aí depois 79, 80 já era campeão com Alan Jones, 82 era campeão com Keke Rosberg. Ou seja, era uma equipe meteórica e que era muito competente, que sempre foi revolucionária, criou e inovou um monte de coisa. Aquela suspensão ativa, né, aquela suspensão eletrônica, é uma obra-prima da engenharia, sempre foram capazes de fazer carros competitivos. E acontece que muita gente não sabe que em 97, uma equipe que tinha apenas seus 19 ou 20 anos de idade já tinha mais títulos do que equipes como a McLaren, que estreou em 66, e a Ferrari que está desde o início em 50. Óbvio que dali para frente foi uma derrocada, porque 98 e 99 não foram grandes carros. Mas em 2000, aí tem a parceria com a BMW, o carro começa a andar melhor. Vai até 2005 essa parceria com a BMW, até a BMW ir atrás da Sauber e ter a própria equipe. Porque na verdade era a BMW, não era a Sauber, né? Então a BMW faz seu carro lá e ele anda muito melhor que a Williams. A BMW sentia que a Williams estava emperrando eles. Aí 2005 foi um marco, né, que foi o último ano dos V10. Quando vai para os V8, a Williams volta a ser uma equipe totalmente independente, né, não tem o financiamento de uma grande montadora por trás. O carro cai muito de produção. 2006 foi o primeiro ano da Williams sem pódio na história da Fórmula 1, acho que desde o ano de fundação. Ou seja, foi um marco que começou a derrocada de uma grande equipe lá. Mas assim, nunca foi ameaçada financeiramente. Até por causa do grande patrocínio, do grande marketing, do tamanho que o nome Williams criou na Fórmula 1, eles conseguiram se manter oscilando muito. Porque 2007 foi mais ou menos. 2008 foi um ano bom por causa dos boas corridas do Rosberg, o terceiro na Austrália, o segundo na Singapura.
e depois foi lá indo de 2009, 2010, 2011. 2010 no ano foi mais ou menos, 2011 foi horrível, 2012 foi muito bom em um certo ponto, né? Porque apesar de ter sido uma equipe de meio escalão, conseguiu se classificar bem várias vezes, conseguiu fazer um carro bem competitivo, conseguiu ganhar uma corrida no GP da Espanha com o Pastor Maldonado, foi a última vitória da história da Williams. Aí em 2013 o carro é horrível. Aí eles fizeram uma reestruturação. Aí a gente vai chegar porque a Williams está nessa situação hoje. A Fórmula 1 até 2013, ela não era tão cara e tão assim difícil de se entrar como era hoje. Equipes como Force India conseguiam sobreviver lá sem muitos problemas. A Williams, por mais que estivesse lá atrás do Mundial de Construtores ganhando pouco dinheiro, ela não sofria porque tinha bônus de equipe histórica. Então ela conseguiu manter as contas em dias, ainda ganhar dinheiro e tentar criar carros minimamente competitivos. Aí acontece, quando vai 2014, a Fórmula 1 anuncia um novo regulamento, coloca um motor híbrido lá, que é uma coisa de absurdo de caro, foi uma coisa de cifra de 16 milhões de euros por motor, hoje está na casa de 11, porque a tecnologia já deu uma evoluída, tudo isso, mas ainda assim é um motor estupidamente caro e muito difícil de se trabalhar. A questão é, 11 milhões de euros é uma coisa muito grande para um motor que, antes do motor V8, era uma coisa simples, custava lá, sei lá, 2 ou até 1 milhão de euros. Não era uma coisa muito mais barata, muito mais fácil de se manter, muito mais fácil de projetar. Você não precisava se preocupar tanto com o espaço de motor, o carro era muito mais simples de se fazer. Mas em 2014 a Williams tenta se aproveitar disso para fazer uma reestruturação. Traz o Pat Symonds, que projetou os dois carros vencedores do Alonso, né, de 2005 e 2006. Traz engenheiros novos, traz ali aquele cara que era da Mercedes, né, o Paddy Lowe. Aí faz essa reestruturação toda, chama o Felipe Massa, que é um piloto que já brigou por títulos, né, em 2008, foi um piloto que chamou muita atenção, foi o piloto que mais venceu naquele ano, perdeu o título por apenas um ponto, um cara experiente, que já trabalhou com grandes equipes. E o 2014 o ano começa mais ou menos, mas mostrava já muita força o carro. Aí no final de 2014 parecia tudo estava indo muito bem. O Massa fez 2 pódios, no GP do Brasil a Williams ficou próxima da Mercedes, ameaçou até na briga por uma pole. Em 2000, no GP de Abu Dhabi ficou próximo da Mercedes de novo, quase ganha a corrida. Isso é uma coisa que assustou muito, a Williams quase ganhou aquela corrida, ficou apenas 2,5 segundos atrás do Hamilton, Felipe Massa. Tava parecendo que tudo ali para frente tinha um caminho dourado, a Williams tinha tudo para crescer muito. Mas 2015 foi meio que um pequeno balde de água fria. A equipe ficou em terceiro nos construtores, não foi nenhum desastre isso, mas o carro não teve a competitividade esperada, foram menos pódios, menos briga por vitórias, assim, a Williams mostrou menos competitividade do que tinha em 2014. 2016 foi piorando, já era um carro que mostrava menos competitividade, foi engolida pela Force India na segunda metade da temporada, já estava mais para a McLaren do que para a Force India. Aí 2017, novo regulamento, a Williams começa bem, mas fica para trás depois. Aí em 2018, novo regulamento, perde o Massa, sentindo assim, aperto nas finanças, chama 2 pilotos pagantes, que é o Lance Stroll e o Sergei Sirotkin. Em 2017 já tinha chamado o Stroll para tentar ajudar nas contas da equipe, a equipe já estava sentindo dificuldades com o alto custo da Fórmula 1. E é um desastre, a equipe vai lá, marca acho que 6 pontos, né? O Stroll foi 5 pontos, acho que foi 4 do Stroll e 1 do Sergei Sirotkin, ou seja, foi pouquíssimos pontos naquela temporada de 2018. Em 2019, a Williams tem o pior ano de sua história, porque, assim, ano de estreia, normalmente não é o pior porque é estreia, você tá lá, você tá conhecendo a categoria agora, mas 2019 marcaram 1 ponto por causa de uma punição nos 2 carros da Alfa Romeo, foi por isso que eles conseguiram marcar pontos na GP da Alemanha, mas o ano todo foi um carro que sempre estava como o pior carro do grid, sempre, só a Hungria lá, que por algum motivo desconhecido que o carro conseguiu quase ir pro Q2, mas foi só aquela corrida lá que a Williams parecia um vislumbre de um carro minimamente competitivo, mas tirando isso, o carro da Williams era um desastre completo e agora veio para 2019, né, não, para 2020, trouxe o Latifi, manteve o Russell, que é um bom piloto, que é campeão da GP2, da Fórmula 2, né, eu sempre troco os nomes. Aí a gente viu assim que o carro na pré-temporada foi muito bem, marcava tempos na casa de 17, vai lembrar que na classificação de 2020 o carro marcou o tempo na casa de 2019, ano passado, eles marcaram o tempo na casa de 1,20, ou seja, foram 3 segundos mais rápidos do que tinha ido ano passado. Por mais que a gente fosse falar, o pneu era diferente, tudo isso, já era um progresso nítido do carro. Mas a questão é que a Williams ainda assim não estava fechando as contas. Se em 2018 eles tiveram um lucro de 16 milhões de euros, em 2019 eles tiveram um prejuízo de 13 milhões. E a situação da equipe permitia menos investimentos, mais pessoas tenderiam a sair da Williams do que ir para lá. Isso é uma coisa que aperta muito o cinto das finanças. E a Williams estava sentindo isso. As receitas estão caindo continuamente desde então. E com isso, não resta muita coisa. Vou tentar continuar fazendo dívida. Eles pediram um empréstimo muito grande para continuar na Fórmula 1. E isso fica uma situação tão ruim, que é melhor a gente vender a equipe. E a equipe que pode ser a última equipe independente da história da Fórmula 1, porque eu não consigo ver
aventureiros, como foram o próprio Frank Williams, como foi o Ed Jordan, como eu disse, como foram tantos outros que fizeram uma equipe na Fórmula 1. E eu estou falando de casos bem-sucedidos. Tem a Benetton também, que foi uma equipe independente que foi muito bem. Tem equipes independentes que foram muito mal. A Arrows, a Minardi, a Jordan no finalzinho estava andando mal, mas ela teve seus momentos de glória, chegou até a ganhar a corrida. Mas teve muitas equipes que foram para a Fórmula 1. A Tyrrell também era independente. Então, assim, e essa alma da Fórmula 1 de pessoas que estavam lá pela competição pela Fórmula 1 está sumindo. Hoje a gente está vendo assim, tem o Gene Haas, que é um cara, é uma equipe de corrida de verdade, mas a Fórmula 1 se tornou basicamente montadores de carro que usam a Fórmula 1 como um trampolim para impulsionar o mercado automotivo. É isso que está virando. A própria Mercedes, por mais que esteja lá para ganhar, por mais que esteja lá investindo pesado, tudo isso, já está começando a abandonar. É tipo assim, não vai querer ficar na Fórmula 1 a qualquer custo. A gente está vendo a Renault querendo cair fora, a Mercedes caindo fora, porque assim, essas equipes, Jordan, Stewart, Brabham, tiveram seu fim. Elas faliram, mas fizeram um esforço tremendo para continuar na Fórmula 1. Por isso que muitas delas encerraram seu ciclo na Fórmula 1 andando lá atrás. Mas elas estavam fazendo esforços grandes para continuar lá, porque eles queriam estar lá. Porque eles viviam pela Fórmula 1 e não por outras coisas. E a gente está vendo uma Fórmula 1 que está cada vez mais cara, está cada vez mais difícil, cada vez mais burocrática, mais difícil de você projetar algo novo, mais difícil de você fazer... ter liberdade para projetar algo diferente, e isso tira o interesse das equipes, tanto de boas montadoras como foram a Toyota e a BMW, como também de equipes independentes que poderiam entrar. Foi assim a Force India, foi assim a Spiker, foi assim a Midland, então assim a Super Aguri também. Então muitas equipes dessas saíram muito por causa da falta de liberdade da Fórmula 1, pelos custos também. A Super Aguri saiu muito por causa da corte de subsídios da Honda, já que a ideia da Honda com a Super Aguri era fazer uma equipe secundária, só que o tiro sai meio pelo lado, porque em 2007 a equipe secundária andou mais rápido que a principal. Mas assim, o que eu quero dizer com esse vídeo aqui, que é muito triste ver a Williams nessa situação, de estar sendo já se colocando à venda, de possivelmente deixar a Fórmula 1, mudar talvez de nome, que seria muito triste. Ver uma equipe de tanta história não conseguir continuar na Fórmula 1 porque está muito caro. Teto de gastos não vai resolver a situação. Primeiro porque a Williams talvez não está gastando nem o que o teto de gastos proporciona lá de possibilidade para gasto. Não torna a Fórmula 1 mais barata, não torna a Fórmula 1 mais simples, em alguns sentidos. Hoje não há liberdade para projetar coisas muito diferentes, você tem um regulamento cheio de burocracias e você também tem uma Fórmula 1 extremamente cara, com motores caros e gerentes e donos que veem a Fórmula 1 como um marketing e ciência para o mundo automotivo, quando na verdade ela cresceu com uma categoria de automobilismo. Em 1950 ninguém estava pensando em carros, como eu disse. Ninguém estava pensando em produzir carros de rua. O pessoal estava lá para correr e ganhar. É isso que era a Fórmula 1. A Fórmula 1, antes de um marketing, antes de laboratório, é uma categoria de automobilismo e entretenimento. É isso que manteve a Fórmula 1 viva, é isso que criou a Fórmula 1. São as corridas e o esporte. Infelizmente a gente está perdido esse lado da Fórmula 1 de esporte, fica cada vez mais o lado do marketing para falar, porque agora a União Europeia quer motor híbrido, vai ser motor híbrido, né? Porque a gente sabe que enquanto a União Europeia está barrando carros antigos a combustão, tentando fazer isso na marra pela lei governamental, e por causa dessa influência a Liberty Media também está puxando o cinto para falar, não, agora a gente vai ser híbrido, a gente vai tentar se tornar elétrico. Eu acho que esse não deve ser o caminho que a Fórmula 1 deve tomar, porque antes de um mercado de mundos automotivos, como eu disse, é esporte, é entretenimento. Isso tem feito a fuga de equipes, talvez até para a Indy. Eles estão cogitando Ferrari na Indy, eu nunca imaginaria isso. Vai lembrar que a Ferrari até fez uma ameaça para ir para a Indy nos anos 80, fizeram até um carro de Indy só para conseguir algumas coisas na FIA, mas era só pura chororô para conseguir coisa na FIA. Mas agora estão sinceramente cogitando, porque tá caro, tá chato, tá difícil fazer coisas na Fórmula 1. E a tendência de 2022 é só piorar. É o que a gente fez desde 2009, de mudar o regulamento para deixar a Fórmula mais restritiva. Dali para frente é só isso que fez. Não houve uma mudança da Fórmula para falar, agora vai ser mais livre, agora vocês vão poder ter mais liberdade para projetar. Nada disso, nada disso. A Fórmula 1 continuou sendo muito restritiva. Talvez a única salva exceção é em 2017, mas eles cagaram o regulamento aumentando a dimensão dos carros e a gente sabe como as corridas pioraram de 2017 para cá. Mas recapitulando, é triste ver que uma equipe independente como a Williams, de tanto sucesso, que chegou a ser a maior equipe da Fórmula 1 em tamanho de títulos, hoje se encontra nessa situação de equipe de fundo de pelotão, que parecia ter um bom futuro esse ano, mas que agora está se sofrendo tanto para fechar as contas. Isso tudo, na minha opinião, o culpado não é a Williams uma má gestão, é porque a Fórmula 1 se tornou muito cara a partir de 2014, tentando colocar um motor híbrido que não era possível para as equipes sustentável para a Fórmula 1 pelo seu custo. A gente tem que entender que equipes, a Fórmula 1 como a Ferrari, a Mercedes, elas podem pagar.
mas não são todas que podem. A Williams vive somente da Fórmula 1, ela não tem subsídio por trás, como a Ferrari tem da Fiat, como a Mercedes tem de sua equipe montadora, como a Renault tem de sua equipe montadora. Algumas equipes na Fórmula 1, elas vivem da própria categoria. E como está tão caro que não tem como você ter retorno financeiro pela própria categoria, então ninguém vai querer investir em um carro de Fórmula 1. Infelizmente é esse o caminho que a Fórmula 1 está tomando e que cada vez mais forte a tendência de a gente ver no ano que vem, daqui a 2 anos, daqui a 3 anos, 18, 16 ou 14 carros competindo na Fórmula 1. Bem triste, né? Por esse dia é isso, gente. Dúvidas, comentários, deixe seu like, se inscreva no canal. Eu peço que você compartilhe esse vídeo para outras pessoas, fãs de Fórmula 1, que querem saber um pouco mais dessa situação da Williams. E até o próximo vídeo.